O ferro frio tocava sua pele enrugada como o sussurro derradeiro de uma vida que se despedia. O cheiro acre do metal misturava-se ao suor que escorria por sua testa, enquanto o sol romano batia impiedoso sobre a praça onde tantas almas já haviam encontrado seu fim. Suas mãos, outrora firmes ao segurar pergaminhos e ao gesticular durante debates filosóficos, agora tremiam levemente, não de medo, mas da proximidade com o sagrado que sentia crescer em seu peito. O som abafado das multidões se misturava com os gemidos baixos de seus discípulos ao lado, jovens cujos olhos ainda brilhavam com a mesma fé que ele havia alimentado durante anos de ensinamentos. O ar espesso de Roma carregava o odor de incenso queimado dos templos pagãos próximos, uma ironia cruel que não escapava à sua percepção aguçada. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mas como chegara ali aquele homem que um dia fora o mais respeitado filósofo cristão do Império? Como um jovem brilhante de Flávia Neápolis, na Palestina, havia se tornado o mártir que agora aguardava o momento final, ao lado de seus queridos alunos? Que caminhos tortuosos da providência divina haviam conduzido Justino, o apologeta, até esta praça ensanguentada de Roma, onde a justiça imperial se confundia com a sede de poder de homens pequenos diante da eternidade? A história começara décadas antes, quando um jovem de olhos vivos e mente inquieta perambulava pelas escolas filosóficas do mundo helenístico. Justino nascera por volta do ano 100 da era cristã, numa família pagã abastada de Flávia Neápolis, a antiga Siquém bíblica, reconstruída pelos romanos e batizada em homenagem ao imperador Vespasiano. Era uma cidade onde as pedras antigas sussurravam histórias de patriarcas e profetas, onde cada vento que soprava das colinas carregava ecos de revelações ancestrais. O jovem Justino cresceu respirando essa atmosfera carregada de mistério, mas seu coração ainda estava fechado para a verdade que pairava sobre aquela terra sagrada. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Desde a infância, Justino mostrava uma constituição física delicada, como se toda sua energia vital se concentrasse na mente privilegiada que os deuses, ou Deus, como ele viria a descobrir, lhe haviam concedido. Seus pais, prósperos comerciantes ligados à administração romana, viam no filho uma promessa de ascensão social através da filosofia e da retórica, artes nobres, capazes de abrir as portas dos palácios imperiais. O jovem filósofo iniciou sua jornada intelectual mergulhando nos ensinamentos dos estoicos, aqueles sábios que pregavam a resignação diante do destino e a busca da serenidade através da razão. Nas escolas de Alexandria e Atenas, Justino absorvia com avidez as lições de Epicteto e Marco Aurélio, sentindo-se atraído pela dignidade moral que emanava daquela filosofia. O aroma dos papiros antigos impregnava as bibliotecas onde passava dias inteiros, e o som ritmado de sua própria respiração acompanhava a leitura silenciosa dos grandes mestres. Mas algo faltava. Uma inquietação profunda roía seu coração como uma ferida que não cicatrizava. Foi então que conheceu os ensinamentos de Platão, e por um tempo seu espírito encontrou paz na contemplação das ideias eternas e na crença de que a alma humana era imortal. O platonismo oferecia-lhe uma ponte entre o mundo sensível e o inteligível, uma explicação sublime para os anseios mais profundos de sua natureza. Nas academias, cercado por outros jovens sedentos de sabedoria, Justino experimentava a embriaguez intelectual de quem se julga próximo da verdade suprema. O perfume dos jardins filosóficos misturava-se com o incenso dos sacrifícios aos deuses do conhecimento, enquanto debates acalorados se estendiam pela madrugada. Porém, mesmo Platão não conseguia satisfazer completamente sua sede de absoluto. Havia lacunas no sistema, perguntas sem resposta, um vazio que nenhuma teoria conseguia preencher. Foi nesse estado de inquietação filosófica que Justino encontrou um ancião misterioso. Alguns dizem que junto ao mar, outros que nos arredores, de Éfeso, que mudaria para sempre o curso de sua existência. O encontro foi casual, como todos os encontros providenciais. Justino caminhava absorto em seus pensamentos quando o ancião se aproximou,
iniciando uma conversa que duraria horas e cujos ecos repercutiriam por toda a eternidade. O velho tinha nos olhos uma luz diferente, uma serenidade que não era produto da filosofia humana, mas de algo muito mais profundo e misterioso. Sua voz, embora trêmula pela idade, carregava uma autoridade que Justino jamais havia percebido nos grandes mestres das escolas. "Conheces os profetas?" perguntou o ancião, e essa simples questão fez tremer os alicerces de tudo aquilo em que Justino acreditava. O jovem filósofo sabia da existência dos escritos hebraicos, mas nunca lhes havia dado atenção, considerando-os superstições de um povo bárbaro. Mas o ancião falava daqueles textos com uma reverência que despertou sua curiosidade filosófica. Estes homens foram mais antigos que todos os considerados filósofos e foram abençoados, justos e queridos de Deus. Falaram inspirados pelo Espírito Divino e predisseram acontecimentos futuros que agora estão se cumprindo. O perfume da verdade começava a exalar daquelas palavras como incenso sagrado. Justino sentiu algo se mover em seu interior, uma comoção que não era meramente intelectual, mas que tocava as fibras mais íntimas de seu ser. O ancião continuou falando sobre um homem chamado Jesus, um judeu que havia vivido algumas décadas antes e que, segundo as testemunhas, havia ressuscitado dos mortos. A princípio, isso parecia absurdo à mente educada de Justino, mas havia algo na maneira como o ancião narrava esses eventos que o compelia a investigar mais profundamente. A conversão não foi súbita, mas gradual, como o nascer do sol que lentamente dissipa as trevas da noite. Justino começou a perceber que toda a filosofia grega, por mais sublime que fosse, era apenas uma preparação para a revelação cristã. Platão havia intuído a imortalidade da alma, mas Cristo a havia demonstrado. Os estoicos haviam pregado a resignação, mas Cristo oferecia a esperança da ressurreição. Por volta do ano 130, aos 30 anos de idade, Justino abraçou definitivamente a fé cristã, não abandonando sua formação filosófica, mas colocando-a a serviço da verdade revelada. Sua conversão trouxe mudanças profundas em sua vida. O jovem de constituição frágil, que antes se contentava com especulações teóricas, tornou-se um defensor ardoroso da fé cristã. Estabeleceu-se em Roma, a capital do mundo, onde abriu uma escola filosófica dedicada ao ensino do cristianismo. Era uma época perigosa para ser cristão. O imperador Adriano havia proibido os cultos cristãos e, mais tarde, Antonino Pio manteria a mesma política restritiva. Mas Justino não se intimidava. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. A escola de Justino em Roma tornou-se um farol de esperança para jovens cristãos ávidos de conhecimento. Localizada numa das regiões mais movimentadas da cidade próxima ao Fórum Romano, ela atraía estudantes de toda a parte do império. O ambiente era simples, mas carregado de uma atmosfera única. O cheiro dos pergaminhos se misturava com o aroma do azeite das lamparinas que iluminavam as sessões noturnas de estudo. O som das leituras em voz alta ecoava pelas paredes de pedra, enquanto os jovens discípulos absorviam não apenas conhecimento, mas uma maneira completamente nova de ver o mundo e a existência humana. Justino desenvolveu um método pedagógico revolucionário. Ao contrário dos filósofos pagãos, que se limitavam à especulação abstrata, ele ensinava que a verdade havia se encarnado em Jesus Cristo e que, portanto, a filosofia cristã não era apenas teoria, mas vida vivida. Seus alunos aprendiam que ser cristão significava não apenas conhecer a verdade, mas encarná-la, tornar-se testemunhas vivas do amor divino. O mestre tinha o dom de fazer seus discípulos entenderem que cada um deles era chamado não apenas a conhecer Cristo, mas a configurar-se com Ele, inclusive no sofrimento. Entre seus alunos mais destacados estavam Caritão, Carito, Evelpisto, Hierão, Peão e Libério, jovens cujos nomes a história preservaria para sempre, não por suas conquistas intelectuais, mas por sua fidelidade até o fim. Eles vinham de diferentes origens sociais. Alguns eram filhos de famílias abastadas, outros eram escravos libertos que haviam encontrado na fé cristã
uma dignidade que o mundo romano lhes negava. Mas todos compartilhavam a mesma sede de verdade e a mesma disposição para segui-la até as últimas consequências. O ensino de Justino não se limitava às questões teológicas. Ele compreendia que o cristianismo tinha implicações políticas e sociais revolucionárias, numa sociedade construída sobre a escravidão e a adoração aos deuses do Estado. Suas aulas abordavam questões práticas, como viver a caridade cristã numa sociedade desigual, como manter a pureza moral num ambiente de corrupção generalizada, como ser leal ao imperador sem comprometer a fidelidade a Cristo, o verdadeiro rei. Essas questões não eram meramente acadêmicas. Roma fervilhava de tensões religiosas e políticas. O imperador era considerado divino e a recusa dos cristãos em participar dos cultos imperiais era vista como traição ao Estado. Além disso, havia a crescente hostilidade dos filósofos pagãos, que viam no cristianismo uma ameaça à sua influência intelectual. Justino sabia que estava caminhando sobre terreno perigoso, mas sua consciência não lhe permitia silenciar diante da verdade. Foi nesse contexto que ele começou a escrever suas famosas apologias, obras destinadas a defender o cristianismo diante das autoridades imperiais e da opinião pública romana. A primeira apologia, dirigida ao imperador Antonino Pio, era um documento extraordinário de coragem intelectual e fé inabalável. Nela, Justino argumentava que os cristãos eram os melhores cidadãos do império, pois sua moral elevada os tornava mais confiáveis que os pagãos. Além disso, demonstrava que o cristianismo não era uma superstição bárbara, mas o cumprimento de todas as aspirações mais nobres da filosofia grega. A segunda apologia foi ainda mais ousada. Escrita após a execução injusta de alguns cristãos em Roma, ela denunciava abertamente a corrupção e a injustiça do sistema judicial romano. Justino não hesitava em confrontar o próprio imperador, lembrando-lhe que haveria um julgamento final onde todos, inclusive os poderosos, prestariam contas de seus atos. Era um documento incendiário que selaria seu destino. Mas Justino não se contentava apenas em escrever. Ele sentia-se chamado a um apostolado mais direto e perigoso: o debate público com os adversários da fé. Foi assim que travou seu famoso diálogo com o filósofo judeu Trifão, uma discussão que durou 2 dias e que Justino posteriormente registrou numa obra que se tornaria um clássico da literatura cristã primitiva. Nesse diálogo, ele demonstrava como Jesus Cristo era o cumprimento de todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, usando um método exegético que influenciaria gerações de teólogos. O debate com Trifão revelava uma característica fundamental da personalidade de Justino: sua capacidade de dialogar respeitosamente com adversários intelectuais, mantendo ao mesmo tempo uma firmeza inabalável em suas convicções. Ele não era um fanático cego, mas um homem que havia chegado à fé através da razão e que podia defender suas posições com argumentos sólidos. Essa atitude atraía simpatizantes, mas também criava inimigos poderosos. Entre esses inimigos estava Crescêncio, um filósofo cínico que se havia tornado um dos principais adversários públicos do cristianismo em Roma. Crescêncio era um homem de grande eloquência e influência política, conhecido por sua vida dissoluta e por seus ataques virulentos contra a moral cristã. Ele via em Justino não apenas um adversário intelectual, mas uma ameaça pessoal, pois a vida exemplar do apologeta cristão expunha a hipocrisia de sua própria existência. O confronto entre os dois era inevitável. Ele aconteceu numa das praças públicas de Roma, diante de uma multidão curiosa que incluía senadores, comerciantes, escravos e estrangeiros. O debate durou horas, com Crescêncio atacando o cristianismo como uma filosofia para fracos e iludidos, enquanto Justino respondia com serenidade e argumentos fundamentados. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. A derrota intelectual de Crescêncio foi evidente para todos os presentes. Incapaz de refutar os argumentos de Justino, o filósofo cínico recorreu a ataques pessoais e, finalmente, a ameaças veladas.
Mas Justino não se intimidou. A verdade não teme a luz, disse ele calmamente. E aquele que a possui não precisa de outros recursos além da própria verdade para defendê-la. Essa humilhação pública selou o destino de Justino. Crescêncio, consumido pela raiva e pelo desejo de vingança, começou a articular uma conspiração para eliminar seu adversário. Ele sabia que confrontar Justino novamente no terreno intelectual seria inútil. Era preciso usar outros meios. Começou então a espalhar rumores sobre as atividades subversivas da escola cristã, sugerindo às autoridades que ali se tramavam conspirações contra o Estado. A situação se agravou quando chegou ao poder o imperador Marco Aurélio, paradoxalmente um dos maiores filósofos que já ocuparam o trono romano. Marco Aurélio era um estoico convicto, um homem de alta moralidade pessoal, mas que via no cristianismo uma ameaça à estabilidade do império. Sua filosofia pregava a aceitação resignada do destino e a submissão total ao Estado, conceitos incompatíveis com a esperança cristã na ressurreição e com a primazia da consciência sobre as leis humanas. Sob Marco Aurélio, as perseguições aos cristãos se intensificaram. O imperador filósofo considerava a fé cristã uma superstição obstinada que corrompia a disciplina romana. Ele não entendia como homens racionais podiam acreditar na ressurreição dos mortos, ou como podiam preferir a morte à simples queima de incenso diante das estátuas imperiais. Para sua mentalidade estoica, isso era fanatismo irracional. Foi nesse clima de crescente hostilidade que Crescêncio decidiu dar o golpe final. Ele apresentou às autoridades uma denúncia formal contra Justino e seus discípulos, acusando-os de ateísmo, crime punível com morte no direito romano, e de conspiração contra o Estado. A acusação era falsa, mas numa época de paranoia política, bastava a suspeita para desencadear um processo judicial. A prisão aconteceu numa manhã fria de inverno. Soldados romanos irromperam na escola quando Justino estava dando uma aula sobre o Evangelho de João. O contraste era brutal. De um lado, a violência bruta do poder imperial. Do outro, a serenidade de homens que meditavam sobre o amor divino. Os soldados esperavam resistência, gritos, tentativas de fuga. Encontraram apenas uma dignidade tranquila que os desconcertou. Justino olhou para seus discípulos e viu nos olhos de cada um a mesma determinação que sentia em seu próprio coração. Caritão, o mais jovem, tinha lágrimas nos olhos, mas seu rosto expressava uma resolução inabalável. Carito, filho de uma família senatorial, poderia facilmente salvar-se negando sua fé, mas permaneceu ao lado do mestre. Evelpisto, Hierão, Peão e Libério. Cada um deles poderia ter escolhido a vida em vez da fidelidade, mas escolheram o caminho mais difícil. O julgamento foi uma farsa judicial presidida pelo prefeito Urbano Rústico, um homem de reputação íntegra em questões administrativas, mas completamente cego para a dimensão espiritual do caso que tinha diante de si. Rústico era amigo pessoal de Marco Aurélio e compartilhava sua visão estoica do mundo. Para ele, a religião deveria estar subordinada ao Estado, e qualquer resistência a essa subordinação era uma forma de traição. O interrogatório começou com perguntas aparentemente inocentes sobre a doutrina cristã. Rústico queria que Justino se expusesse, que revelasse os aspectos mais absurdos de sua fé para justificar a condenação. Mas o apologeta respondeu com uma clareza e dignidade que impressionaram até seus adversários. Explicou a doutrina da Trindade, a encarnação do Verbo, a ressurreição dos mortos, temas que poderiam soar estranhos aos ouvidos pagãos, mas que Justino apresentou com uma lógica interna impecável. "Onde vos reunis?", perguntou Rústico, esperando descobrir alguma atividade conspiratória. "Onde cada um pode e quer", respondeu Justino serenamente. "Pensas que todos nos reunimos no mesmo lugar? Não é assim. O Deus dos cristãos não está circunscrito a um lugar, mas sendo invisível enche o céu e a terra, e em toda parte é adorado e glorificado pelos fiéis." A resposta revelava a universalidade da fé cristã, conceito revolucionário numa sociedade que associava cada religião a um povo
ou território específico. Para os romanos, os deuses eram nacionais. Para os cristãos, Deus era o Pai de toda a humanidade. Essa universalidade era vista como uma ameaça à identidade cultural do império. O interrogatório prosseguiu com perguntas cada vez mais diretas. Rústico queria que Justino renegasse sua fé publicamente, oferecendo-lhe em troca não apenas a vida, mas honras e riquezas. O prefeito não conseguia entender como um homem culto poderia preferir a morte a uma simples formalidade ritual. Sacrifica aos deuses e obedece ao imperador, insistiu ele. A resposta de Justino ecoou pelos séculos. Nenhum homem sensato abandona a piedade pela impiedade. Nessas poucas palavras estava contida toda a sua filosofia de vida. Para ele, ser cristão não era uma opinião que se pudesse mudar conforme as circunstâncias, mas a própria essência de sua identidade. Renegar Cristo seria renegar a si mesmo, seria escolher as trevas depois de ter conhecido a luz. Os discípulos foram interrogados individualmente e cada um deles deu testemunho da própria fé com a mesma serenidade do Mestre. Caritão, questionado sobre seus pais, respondeu: Nosso verdadeiro pai é Cristo, e nossa mãe é a nossa fé nele. Carito, pressionado a pensar na família e nas riquezas que perderia, replicou: Aquilo que o mundo julga precioso é perecível. O que fazemos por amor a Cristo é eterno. Rústico fez uma última tentativa, apelando para a razão prática. Se fordes açoitados e decapitados, acreditais que subireis ao céu? A pergunta revelava a incompreensão fundamental do magistrado pagão. Para ele, a morte era o fim absoluto, e qualquer especulação sobre o além era pura fantasia. Justino respondeu com uma convicção que transcendia qualquer dúvida. Não acredito, sei, e dessa certeza nada me pode afastar. Essa resposta selou o destino de todos. Rústico, irritado com o que considerava obstinação irracional, pronunciou a sentença. Aqueles que não quiseram sacrificar aos deuses, nem obedecer à ordem do imperador, sejam açoitados e conduzidos para sofrer a pena capital, segundo as leis. O caminho até o local da execução foi uma procissão de testemunho. As ruas de Roma, normalmente barulhentas e movimentadas, pareciam suspender sua agitação para contemplar aquele cortejo inusitado. Justino caminhava na frente, seguido por seus 6 discípulos, todos com as mãos amarradas, mas com o rosto sereno. Não havia lágrimas, lamentações ou pedidos de misericórdia. Havia apenas uma dignidade transcendente que impressionava até os soldados encarregados da execução. O povo que se aglomerava nas ruas tinha reações diversas. Alguns vociferavam insultos contra os ateus que desprezavam os deuses de Roma. Outros, tocados pela serenidade daqueles homens que caminhavam para a morte como se fossem para uma festa, começavam a questionar suas próprias convicções. Entre os espectadores havia cristãos disfarçados, que, vendo o testemunho de seus irmãos na fé, sentiam crescer em seus corações uma coragem que não sabiam possuir. A praça da execução estava localizada numa das regiões mais movimentadas de Roma, escolhida propositalmente para que o espetáculo servisse de advertência a outros possíveis subversivos. O local exalava um odor acre de sangue antigo, misturado com o perfume dos sacrifícios pagãos oferecidos nos templos próximos. O som das multidões se misturava com o ruído metálico das armas dos soldados e com os gritos dos vendedores ambulantes que aproveitavam a aglomeração para oferecer seus produtos. Justino olhou pela última vez para o céu azul de Roma e sentiu uma paz que transcendia qualquer compreensão humana. Seu corpo estava exausto pelos maus tratos da prisão, suas costas doíam dos açoites recebidos, mas sua alma nunca havia sido tão livre. Ele sabia que estava vivendo o momento supremo de sua existência, aquele para o qual toda a sua vida havia sido uma preparação. Os discípulos ajoelharam-se ao lado do mestre, formando um semicírculo que parecia uma assembleia litúrgica. Suas vozes se elevaram numa oração final, palavras de louvor e gratidão que contrastavam dramaticamente com a brutalidade do ambiente. Caritão murmurava o Pai Nosso, Carito recitava trechos dos Salmos, Evelpisto repetia as bem-aventuranças do Sermão da Montanha.
Era como se aquela praça de morte se transformasse momentaneamente numa igreja. O executor, um soldado veterano acostumado à violência, hesitou por um instante diante daquela cena inédita. Nunca havia visto condenados enfrentarem a morte com tamanha serenidade. Normalmente, os criminosos gritavam, suplicavam, tentavam fugir. Estes homens pareciam estar participando de uma cerimônia sagrada. Por um momento, o soldado se perguntou se não estaria cometendo um erro terrível. Mas as ordens eram claras, e a disciplina militar não admitia hesitações. O ferro frio desceu sobre as 7 cabeças numa sequência rápida e eficiente. Justino foi o último, e seus olhos permaneceram abertos até o fim, fixos no céu como se estivesse vendo algo que os outros não conseguiam perceber. Seu último suspiro foi um murmúrio: Jesus. A multidão dispersou lentamente, mas algo havia mudado na atmosfera da cidade. Os cristãos presentes recolheram discretamente os corpos de seus irmãos, preparando-os para um sepultamento digno. Alguns pagãos que haviam presenciado a execução foram para casa em silêncio, perturbados por uma inquietação que não conseguiam explicar. O que haviam visto não era apenas a morte de 7 homens, mas algo muito mais profundo e misterioso. Crescêncio, o filósofo que havia orquestrado a perseguição, deveria estar satisfeito com sua vingança, mas descobriu que a vitória tinha um sabor amargo. A morte de Justino não havia silenciado suas ideias. Pelo contrário, havia transformado o apologeta num símbolo ainda mais poderoso. Suas obras continuaram circulando clandestinamente. Suas palavras eram repetidas com reverência crescente. E sua escola, longe de desaparecer, multiplicou-se em outras escolas espalhadas pelo Império. O imperador Marco Aurélio, quando soube da execução, sentiu uma inquietação que não conseguia explicar. Seu senso de justiça, aguçado pelos anos de estudo da filosofia estoica, sussurrava-lhe que talvez houvesse cometido um erro. Aqueles homens não pareciam criminosos comuns, e sua morte não havia trazido a paz que ele esperava. Pelo contrário, parecia ter acendido uma chama ainda mais intensa no coração dos cristãos. A morte de Justino e de seus discípulos ocorreu por volta do ano 165, durante o 2º ano do reinado de Marco Aurélio. Era o dia 1º de junho, uma data que a Igreja Cristã guardaria para sempre em sua memória. O que os executores não sabiam era que estavam presenciando não o fim de uma história, mas o início de uma lenda que atravessaria os séculos. Os escritos de Justino, preservados pelos cristãos com veneração quase supersticiosa, tornaram-se textos fundamentais da teologia cristã primitiva. Suas apologias foram lidas e estudadas por gerações de pensadores cristãos, que nelas encontravam não apenas argumentos racionais para a fé, mas um exemplo luminoso de coragem intelectual. Seu diálogo com Trifão influenciou profundamente o desenvolvimento da exegese bíblica e da teologia do Antigo Testamento. Mas talvez o legado mais importante de Justino tenha sido sua demonstração de que o cristianismo não era uma religião para iletrados e marginalizados, como pretendiam seus adversários. Ele provou que era possível ser simultaneamente um grande filósofo e um cristão fervoroso, que a fé não era inimiga da razão, mas sua mais alta expressão. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Séculos depois, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a figura de Justino assumiu dimensões ainda maiores. Ele foi canonizado pela Igreja e passou a ser venerado como um dos grandes doutores da fé. Sua festa litúrgica, celebrada no dia de sua morte, tornou-se ocasião para reflexões profundas sobre a relação entre fé e razão, entre a verdade cristã e a cultura secular. Os historiadores modernos reconhecem em Justino um dos primeiros grandes intelectuais cristãos, um homem que conseguiu articular uma síntese coerente entre a revelação bíblica e a filosofia grega. Sua obra representa um momento crucial na história do pensamento ocidental, o momento em que o cristianismo deixou de ser visto como uma seita judaica marginal e passou a ser reconhecido como uma proposta intelectual séria e consistente. Mas para além de sua importância histórica e teológica, a figura de Justino
continua fascinando pela sua radicalidade existencial. Ele foi um homem que levou suas convicções às últimas consequências, que preferiu a morte à traição de seus princípios. Numa época como a nossa, marcada pelo relativismo e pela fluidez dos valores, o exemplo de Justino ressoa como um desafio provocativo. Ainda existe algo pelo qual vale a pena morrer? A resposta de Justino, ecoando através dos séculos, é inequívoca. Sim, existe. A verdade vale mais que a vida, porque é ela que dá sentido à vida. O amor vale mais que a segurança, porque é ele que torna a existência humana digna de ser vivida. Deus vale mais que o mundo, porque é ele quem confere ao mundo seu verdadeiro significado. Esse foi o paradoxo supremo da vida de Justino. Perdendo a vida, ele a encontrou. Sendo derrotado, ele venceu. Sendo silenciado, ele falou mais alto do que nunca. Sua morte não foi o fim de sua influência, mas o início de sua verdadeira missão. Como uma semente que deve morrer para dar fruto, Justino teve que desaparecer fisicamente para poder florescer espiritualmente. O local de sua execução, que deveria ser um símbolo de terror para os cristãos, tornou-se lugar de peregrinação. As pedras que se haviam manchado com seu sangue foram veneradas como relíquias sagradas. A praça que havia presenciado sua humilhação transformou-se num símbolo de triunfo. O poder imperial, que julgava ter eliminado uma ameaça, descobriu que havia criado um mártir cujo testemunho seria muito mais poderoso que sua vida. E assim, paradoxalmente, a morte de Justino tornou-se sua maior vitória. O filósofo que havia dedicado a vida a demonstrar a compatibilidade entre fé e razão, provou com seu martírio que existe uma lógica superior à lógica humana, uma sabedoria que transcende a sabedoria do mundo. Seus discípulos, mortos ao seu lado, tornaram-se símbolos da fidelidade absoluta à verdade. Caritão, Carito, Evelpisto, Hierão, Peão e Libério, nomes que poderiam ter se perdido na obscuridade da história, foram preservados para a eternidade porque escolheram o caminho mais difícil. Eles demonstraram que a juventude, quando tocada pela verdade, é capaz dos gestos mais heróicos. A ironia do destino quis que Marco Aurélio, o imperador filósofo que ordenou a morte de Justino, tenha passado para a história como um dos grandes pensadores da humanidade. Suas meditações são lidas ainda hoje como um dos mais belos tratados de filosofia moral já escritos, mas ao lado de sua grandeza intelectual, permanece a sombra de sua incompreensão diante do cristianismo, sua incapacidade de reconhecer em Justino um espírito afim. Crescêncio, o filósofo cínico que orquestrou a perseguição, desapareceu rapidamente da memória histórica. Seus escritos se perderam, sua influência se desvaneceu. Seu nome só é lembrado como uma nota de rodapé na biografia de Justino. O contraste é eloquente. O perseguidor caiu no esquecimento, enquanto o perseguido alcançou a imortalidade. A escola de Justino, longe de desaparecer com a morte do mestre, multiplicou-se por todo o império. Seus métodos pedagógicos foram adotados por outros apologetas. Suas obras foram copiadas e recopiadas por escribas cristãos. Suas ideias influenciaram teólogos e filósofos durante séculos. Aquilo que deveria ter sido destruído pela espada tornou-se indestrutível. O sangue derramado naquela praça romana não foi estéril. Como disse Tertuliano, outro grande apologeta cristão, o sangue dos mártires é semente de cristãos. A morte de Justino e de seus discípulos provocou uma onda de conversões que as autoridades imperiais não conseguiram conter. Muitos dos que haviam presenciado a execução foram tocados pela dignidade daqueles homens e começaram a investigar os ensinamentos pelos quais eles haviam morrido. Entre esses convertidos estava Tatiano, que havia sido discípulo de Justino e que, após a morte do mestre, tornou-se um dos principais defensores do cristianismo. Sua obra Discurso aos Gregos retomava e desenvolvia os temas centrais da apologética justiniana, demonstrando que a escola não havia morrido com seu fundador. Outro discípulo ilustre foi Ireneu de Leão, que, embora não tenha conhecido pessoalmente Justino,
foi profundamente influenciado por seus escritos. Ireneu desenvolveu uma teologia sistemática que deve muito aos insights do mártir de Roma, especialmente no que se refere à relação entre Antigo e Novo Testamento e à refutação das heresias gnósticas. A influência de Justino estendeu-se também à liturgia cristã primitiva. Suas descrições detalhadas da celebração eucarística, contidas na primeira apologia, constituem um dos mais antigos testemunhos sobre a missa cristã. Elas mostram que, já no século II, a celebração eucarística tinha uma estrutura básica que permanece até hoje: leituras bíblicas, homilia, oração sobre os dons, comunhão. Mas talvez o aspecto mais fascinante do legado de Justino seja sua contribuição para o desenvolvimento da filosofia cristã. Ele foi o primeiro a articular de forma sistemática a ideia de que toda verdade, onde quer que seja encontrada, tem sua origem no Logos divino. Segundo essa perspectiva, os filósofos gregos que chegaram a verdades importantes foram, de alguma maneira, iluminados pelo mesmo Verbo que se encarnou em Jesus Cristo. Essa teoria, conhecida como sementes do Verbo, semina verbi, revolucionou a atitude cristã diante da cultura pagã. Em vez de simplesmente rejeitá-la como diabólica, os cristãos passaram a reconhecer nela elementos de verdade que podiam ser integrados numa síntese superior. Essa abertura intelectual foi fundamental para o desenvolvimento da civilização cristã ocidental. A coragem de Justino em defender publicamente sua fé inspirou gerações de cristãos a não se envergonharem de suas convicções. Numa época em que ser cristão significava viver na clandestinidade, ele mostrou que era possível dar testemunho público da verdade sem cair no fanatismo ou na agressividade. Sua polêmica era sempre respeitosa, seus argumentos eram sempre racionais, sua atitude era sempre digna. Essa dignidade no testemunho tornou-se uma característica distintiva dos grandes apologetas cristãos. Homens como Clemente de Alexandria, Orígenes, Agostinho de Hipona, todos eles beberam na fonte de Justino e aprenderam com ele que a defesa da fé devia ser feita com inteligência e serenidade. O exemplo de Justino foi particularmente importante para os cristãos intelectuais, que muitas vezes se sentiam divididos entre sua formação cultural pagã e sua fé cristã. Ele mostrou que não era necessário renunciar à razão para abraçar a fé, nem abandonar a fé para cultivar a razão. Pelo contrário, fé e razão podiam caminhar juntas numa síntese harmoniosa e fecunda. Essa síntese justiniana teve repercussões enormes na história do pensamento ocidental. Ela preparou o terreno para o desenvolvimento da filosofia escolástica medieval, influenciou o renascimento cristão. Inspirou os grandes teólogos reformadores e contra-reformadores. Até hoje, quando a Igreja Católica fala da harmonia entre fé e razão, ela está ecoando intuições que remontam a Justino. A morte do mártir romano teve também consequências políticas importantes. Ela mostrou aos imperadores que a perseguição violenta não era eficaz para eliminar o cristianismo. Pelo contrário, cada execução criava novos símbolos de resistência e fortalecia a determinação dos cristãos sobreviventes. Essa constatação levou alguns imperadores posteriores a experimentar estratégias mais sutis de controle. Mas a lição mais profunda da vida e morte de Justino transcende as questões históricas e teológicas. Ela nos fala sobre a natureza da verdade e sobre as exigências que ela impõe àqueles que a descobrem. Justino compreendeu que a verdade não é uma posse privada, mas um dom que deve ser compartilhado. Ele sabia que conhecer a verdade significa assumir a responsabilidade de testemunhá-la, custasse o que custasse. Essa radicalidade no testemunho da verdade era, paradoxalmente, fruto de uma profunda humildade intelectual. Justino não se considerava proprietário da verdade, mas seu servo. Ele sabia que a verdade era maior do que ele e que sua missão era simplesmente apontá-la para os outros. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, porque ela não se baseava em suas próprias certezas, mas na fidelidade de Deus. A humildade de Justino transparecia também em sua atitude diante dos adversários. Ele nunca os tratava como inimigos pessoais,
mas como pessoas que ainda não haviam descoberto a verdade. Seus debates eram intensos, mas nunca pessoais. Ele atacava as ideias, mas respeitava as pessoas. Essa distinção, aparentemente simples, revela uma maturidade espiritual extraordinária. O testemunho de Justino continua relevante para nosso tempo, porque vivemos numa época de grande confusão intelectual e moral. Como ele, somos chamados a distinguir entre verdade e opinião, entre princípios e convenções, entre o essencial e o acessório. Como ele, somos desafiados a dar razão de nossa esperança num mundo cético e relativista. Mas talvez a lição mais atual de Justino seja a sua demonstração de que é possível manter convicções firmes sem cair na intolerância. Ele era absolutamente certo de suas verdades, mas nunca tentou impô-las pela força. Preferia convencer, a vencer, persuadir a dominar. Sua arma era a palavra, não a espada. Seu método era o diálogo, não a coerção. Essa atitude é especialmente importante numa época como a nossa, marcada por polarizações extremas e pela tentação de silenciar os adversários em vez de dialogar com eles. Justino nos ensina que a verdade não precisa de violência para se impor, porque ela tem uma força persuasiva própria, que mais cedo ou mais tarde toca os corações sinceros. A vida de Justino foi, do começo ao fim, uma busca apaixonada da verdade. Ele começou como um jovem pagão sedento de conhecimento, tornou-se um filósofo cristão convicto e terminou como um mártir sereno. Cada etapa dessa jornada foi marcada pela mesma sede de absoluto, pela mesma recusa de se contentar com meias-verdades ou compromissos convenientes. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Essa frase, que define toda a trajetória de Justino, revela o paradoxo fundamental da condição humana. Somos seres físicos destinados ao infinito, criaturas temporais chamadas à eternidade. Justino compreendeu esse paradoxo e viveu-o até as últimas consequências. A fragilidade física de Justino, longe de ser um obstáculo, tornou-se um instrumento de testemunho. Ela mostrava que a força cristã não vem da robustez corporal, mas da solidez espiritual. Seus adversários viam nele um homem fraco que podia ser facilmente intimidado. Descobriram tarde demais que havia nele uma força que transcendia qualquer fraqueza humana. O contraste entre a fragilidade do corpo e a firmeza do espírito foi particularmente evidente no momento final. Enquanto sua carne tremia diante da proximidade da morte, sua alma permanecia inabalável na certeza da ressurreição. Ele sabia que estava perdendo apenas aquilo que era perecível para ganhar aquilo que era eterno. Essa certeza da eternidade dava a Justino uma liberdade extraordinária diante das coisas do tempo. Ele não desprezava os bens terrenos, mas os via em sua justa proporção. Não era um asceta fanático, mas um homem que havia descoberto tesouros maiores e que, por isso, podia relativizar os menores. A morte de Justino foi, em última análise, a confirmação suprema de tudo aquilo que ele havia ensinado. Ele havia pregado que a vida verdadeira está além da morte, que o amor é mais forte que o ódio, que a verdade é mais poderosa que a mentira. Sua morte provou que essas não eram apenas belas teorias, mas realidades pelas quais valia a pena dar a vida. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Essa frase resume perfeitamente o destino paradoxal de Justino. O Império Romano, que parecia tão sólido e poderoso, desmoronou há mais de 1000 anos. Os imperadores que ordenaram sua morte são lembrados principalmente por essa injustiça. Os filósofos que o combateram caíram no esquecimento. Mas Justino permanece vivo na memória da humanidade. Sua permanência não é apenas histórica, mas espiritual. Suas ideias continuam influenciando pensadores. Sua coragem continua inspirando testemunhas da verdade. Seu exemplo continua desafiando todos aqueles que se contentam com uma vida medíocre. Ele provou que um homem, quando abraça inteiramente a verdade, torna-se indestrutível. O legado de Justino é também um testemunho sobre o poder da palavra. Ele foi, antes de tudo, um homem da palavra. Palavra falada nos debates públicos, palavra escrita nas apologias, palavra vivida no testemunho final.
Ele compreendeu que a palavra, quando nasce da verdade e é vivida com autenticidade, tem uma força transformadora que nenhuma violência pode destruir. Suas palavras, preservadas em fragmentos preciosos que chegaram até nós, continuam ecoando através dos séculos. Elas nos falam de um tempo em que ser cristão era uma escolha arriscada, mas também nos mostram que o risco valeu a pena. Elas nos transmitem a convicção de um homem que descobriu o sentido da existência e que não se cansava de compartilhar essa descoberta. E assim São Justino, o filósofo que se tornou mártir, o pagão que se tornou santo, o homem frágil que se tornou herói, permanece através dos séculos como um exemplo luminoso de que a verdade, quando abraçada integralmente, torna o homem verdadeiramente livre, livre até mesmo da morte.